Oi, eu sou a Heloísa e vou falar um pouquinho sobre insuficiência respiratória. A insuficiência respiratória é a incapacidade do sistema respiratório de cumprir sua função básica, que a função principal é a troca gasosa. Ela tem que ser realizada de forma eficaz e adequada, e isso varia conforme sua necessidade metabólica. Por exemplo, pessoas com idades alteradas, né, fazem essa alteração na manutenção da função respiratória. Então, idade influencia, seus antecedentes, né, se ele tem alguma comorbidade associada a uma doença respiratória, e a altitude também pode influenciar na troca gasosa. Ela então é caracterizada, né, insuficiência respiratória, pela presença de hipoxemia arterial. Então, se a gente tiver uma PaO2, uma pressão arterial de oxigênio, menor que 60 milímetros de mercúrio em repouso ao nível do mar, você tem uma insuficiência respiratória e ela é acompanhada ou não de hipercapnia, que é o aumento, né, da pressão arterial de dióxido de carbono, então CO2, maior que 45 milímetros de mercúrio. Então, quais são os fatores que podem gerar ou influenciar a insuficiência respiratória? Então, o que pode levar a uma insuficiência respiratória? A gente tem questões da circulação sanguínea e do parênquima pulmonar, que dá direto à alteração na troca gasosa. Por exemplo, uma circulação deficitária. Então, uma alteração como, por exemplo, hipertensão pulmonar ou até uma tromboembolia pulmonar ou até uma hipotensão, né, pode gerar uma alteração na circulação. E o parênquima pulmonar, como, por exemplo, lesões diretamente no parênquima, como, por exemplo, um trauma pulmonar, né, um parênquima alterado, como, por exemplo, uma fibrose pulmonar, edema pulmonar, SARA, síndrome da angústia respiratória no adulto. Tudo isso pode gerar uma alteração na troca gasosa, e que leva a uma hipoxemia. A musculatura respiratória e a caixa torácica. Por exemplo, a musculatura respiratória, como uma doença neuromuscular, ou até uma fraqueza muscular respiratória proveniente há muito tempo de sedação. Então, qualquer questão relacionada à musculatura respiratória ou até da caixa torácica, uma caixa torácica com um formato diferenciado, ou até uma caixa torácica num pós-operatório, né, que fez uma cirurgia, ou até pós-trauma, isso tudo leva a uma alteração da mecânica ventilatória. E a questão de infecções, por exemplo, uma pneumonia ou uma sepse, que pode ser proveniente ou não de foco pulmonar. Então, isso vai alterar diretamente o metabolismo. Quando a troca gasosa estiver alterada, a mecânica ventilatória, estiver alterada, e o metabolismo estiver extremamente elevado, isso pode levar a uma insuficiência respiratória. Porque isso quer dizer o quê? De uma forma de troca gasosa, mecânica ou até metabolismo, o sistema respiratório está sendo sobrecarregado. Então, toda vez que tem uma sobrecarga do sistema respiratório, né, independente da sua razão, você faz com que o trabalho respiratório seja aumentado e quem trabalha demais chega uma hora que cansa. Então, o sistema respiratório pode evoluir para uma insuficiência, ele não consegue manter-se eficiente. Então, quais são os tipos? A gente tem a hipoxêmica, hipercapnica e mista. Então, a gente tem aquela que a causa dela foi uma hipoxemia direta. Então, a gente tem a hipoxêmica, que é a falta de oxigênio diretamente. A gente tem a hipercapnica, que por ter muito CO2, né, faz com que você estimule o sistema respiratório, ou então você pode até rebaixar o nível de consciência, que evolui para uma insuficiência respiratória, um aumento do trabalho respiratório. E a mista, que é a associação das duas. A gente tem também a forma aguda, que ela aparece de uma hora para outra. Então, por exemplo, o paciente fez um trauma torácico,
né? Esse trauma torácico foi de uma hora para outra e então a insuficiência respiratória se deu de uma hora para outra. Então, a alteração da mecânica e da troca gasosa e a questão metabólica foi rápida, né? Dificilmente vai ser metabólica na aguda. Porém, a gente tem as outras versões. A crônica é aquele paciente que sempre está hipoxêmico ou sempre está hipercápnico. Por exemplo, um paciente com uma fibrose pulmonar importante, né? Um paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica, ele vai sempre estar com uma queda de oxigênio. Normalmente, essa insuficiência crônica, né, evolui para uma forma agudizada, que é a crônica agudizada. Então, ele sempre teve uma falta de ar, né? Chegou um momento onde o sistema respiratório não está dando conta de manter esse trabalho, sempre em sobrecarga, e leva a uma falência. Qual é o diagnóstico? Então, normalmente é visto como que se faz, né? Pelas manifestações clínicas. A oximetria de pulso reduzida sempre, a pressão arterial de oxigênio reduzida, isso a gente vê principalmente pela gasometria arterial, o desconforto respiratório, né, que faz a presença do aumento do trabalho respiratório, então você vai ver alterações de padrão respiratório, então frequência aumentada, uso de musculatura acessória, sinais de esforço como batimento de asa de nariz, uso de musculatura acessória intensa, como fala, sinal da fúcula, onde você tem uma alteração da visual, né? Você vê um uso de musculatura de forma acentuada. A alteração do estado mental, que pode evoluir para agitação ou até mesmo rebaixamento de nível de consciência. A taquipneia, a respiração paradoxal, onde os movimentos respiratórios são invertidos por uma falta de mecânica mesmo respiratória. Cianose central, então principalmente de boca, nariz, né? E aí pode evoluir para periférico. Sudorese, taquicardia, quero dizer, e alterações pressóricas pela liberação adrenérgica. Então, o tratamento normalmente vai ser ventilação mecânica, e aí você tem que ver qual que é a necessidade de suporte desse paciente, que pode ser a ventilação não invasiva, onde a gente usa máscaras, então a gente não invade o corpo do paciente, né? A gente dá pressão positiva através de uma máscara. Porém, se essa insuficiência respiratória for muito intensa, você vai ter que fazer a adequação desse suporte ventilatório fazendo uma intubação, ou, dependendo de qual a necessidade, de também traqueostomia. Então, a gente tem a introdução, a invasão do paciente através de uma via aérea artificial. E a gente tem que pensar também no tratamento do problema de base. Qual que é o problema que levou o paciente a entrar em insuficiência respiratória? Porque a ventilação mecânica é um tratamento de um sintoma, não necessariamente do seu problema em si. Então, a gente tem que pensar, o paciente entrou em insuficiência respiratória por estar hipoventilando, o paciente com uma neurodistrofia, onde tem uma fraqueza de musculatura respiratória, hipoventilou, e aí fez hipoxemia e hipercapnia. Então tá bom, a ventilação não invasiva vai abrir esse pulmão e já vai resolver esse problema. Porém, se, por exemplo, é uma sepse, não vai ser a ventilação pulmonar, né, mecânica, que vai resolver o problema. Então, a gente tem que tratar o problema de base. É isso, gente. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre insuficiência respiratória.